Olá, eu sou o Caio Nunes e esse é o Espaço Unisanta. Hoje é dia de história, entrevista e uma matéria muito interessante sobre os impactos do lixo plástico na vida marinha. E agora vamos conferir a segunda parte da entrevista com o jornalista e escritor Chico Sá. Hoje o assunto será feminismo, política e projetos. Eu acho que o que eu critiquei muito nos lugares onde eu trabalhei foi a forma como os meios de comunicação durante as eleições, por exemplo, escondiam que tinham candidatos, que tinham preferência, e falavam aquela coisa que eram neutros e imparciais, e eu acho que a melhor forma de você lidar com o seu leitor, no caso do jornal, ou com o seu telespectador, assumindo. Assim como eu assumo como torcedor, eu assumo também na questão política. Então acho que isso é jogar aberto com quem está te ouvindo, com quem está te escutando. Isso não significa intolerância da minha parte, eu escuto a outra parte. Eu amo meus amigos que têm outra opinião. Isso é um exercício que eu faço no bar, em casa. Eu amo essa convivência com o contrário. Eu acho que essa é a grande razão da democracia. Mas eu resolvi externar a minha opinião. E acho que é jogar mais limpo com quem me escuta ou quem me contrata, sabe? Não engano ninguém nesse sentido. Essa guerra de internet, de rede social, o clima é de muita intolerância. Já foi mais fácil você se dizer de esquerda, por exemplo. Tudo isso já foi mais fácil. Hoje é mais as retaliações, as ofensas são muito mais pesadas. Eu acho que o nosso grande buraco, o grande defeito histórico é o sistema de educação que nós temos. Nunca foi muito bom, está num momento pior. Nunca teve nada voltado para a formação de leitores. Mesmo as boas escolas esquecem um pouco de formar leitor, de ter projetos internos em cada escola voltado para a formação de leitores. O leitor acaba sendo muito formado, às vezes, em casa, com o pai que já lê ou com alguém de casa que lê. E eu acho que falta muito no sistema de educação, fica muito na preocupação da prova, do vestibular, do livro obrigatório. E às vezes, muitos livros adotados, na minha opinião, em momento errado. Eu acho que em momentos que poderia formar um jovem leitor, você coloca uma obra difícil, mais erudita, mais hermética, que não é a hora daquele menino ou daquela menina ler, sabe? Sei lá, por exemplo, você dá um Zé de Alencar numa hora errada, o menino queria uma coisa mais do universo dele. Depois você pode dar um Zé de Alencar e outras leituras, mas eu acho que Zé de Alencar é só como exemplo. Eu até gosto, mas eu fui gostar dele muito tempo depois que eu virei um leitor. Então, se eu tivesse sido forçado só no Zé de Alencar, eu não teria virado um leitor. Então, eu acho que tem que ter, para a entrada, para o acesso do jovem na leitura, eu acho que essa política tem que ser mais bem pensada. Ao invés de adotar nas escolas e tornar obrigatório uns livros inadequados para aquele momento. Depois ele lê, mas tem uma hora que Machado de Assis é genial, mas pode ter uma hora que não é adequado para uma determinada idade já começar com Machado de Assis, sabe? Então acho que isso é um cuidado, é uma delicadeza que a gente acaba não tendo no sistema de educação. A gente roda o país inteiro exatamente com essa tentativa de passar que literatura não é uma coisa chata, que literatura é diversão, que literatura é um baita prazer. Surgiu a partir dessas nossas andanças com esse projeto Você é o que Lê, que tenta desmistificar um pouco a literatura, tirar a literatura desse pedestal, dessa coisa acadêmica ou dessa coisa só obrigatória na escola. A gente tenta mostrar a literatura como uma grande aventura, como uma grande diversão. Então foi a partir dessa nosso encontro.
escrevendo um novo livro, um romance, que é uma história no universo do futebol, mas é uma ficção, uma novela, e é isso que eu estou em andamento no momento. Mas acabei de sair com o Sertão Japão, vou dar uma divulgada mais nele, depois é que eu vou pensar em publicar esse outro. A gente vai fazer agora Flip em Paraty, depois já tem Recife, o Cariri, Juazeiro do Norte, que é o meu lugar, vai lançar lá também. Tem uma série de lançamentos para ser feito. São Paulo, o primeiro lançamento é aqui hoje em Santos, vamos dar largada por aqui. Eu mesmo acho que eu sou um machista em busca de desconstruir esse machismo. Mas não tenho como negar que a minha geração é muito machista. Eu ainda me pego, vez por outra, em atitudes machistas assim, que eu achava que eu já tinha debelado, me livrado delas, mas não me livrei. Então, isso é uma luta constante, não só como escritor, mas como homem. Eu tento dar essa minha contribuição, tanto na minha convivência com as mulheres, como nas minhas crônicas, no que escrevo ou no que falo nos programas de TV. Sempre é uma coisa, porque eu acho que é um grande atraso nosso tá aí. Acho que, inclusive, muito da criminalidade, muito de violência, a gente paga um preço muito alto por conta desse machismo que é difícil se livrar dele. O feminismo é quase obrigatório. Sempre tem amigo meu que fala, essa coisa chata, as feministas. Não, porra nenhuma. O feminismo é importantíssimo, é quem vai. E eu acho que tem muitos homens que tem que ter um discurso radical contra eles, para poderem começar a abrir a cabeça. Que não vai ser só com uma coisinha leve que eles vão atentar para isso. Mas eu acho que essa imagem errada que a gente tem, que os homens ajudam a divulgar de que o feminismo como uma coisa chata, ranhenta e etc. Eu acho que é um tremendo engano. Eu tenho muitas amigas que fazem defesas feministas sem chatice nenhuma. Eu acho que é uma coisa é obrigatório. Num país como o nosso, você tem um índice de mortalidade de mulheres, de violência caseira assim, altíssimo. Se não tem essa campanha permanente, não vamos mudar nunca. Colocar um filho, uma filha no mundo, que futuro ela vai encontrar esse mundo com todos os problemas que a gente bem conhece, mas eu sou esperançoso e eu acho que ela vai ajudar nesse mundo que vai ser o cenário da vida adulta dela, né? Eu acho que ela vai. Espero que seja uma jovem feminista, politizada, que bote para quebrar. Porque aí ela estará construindo o próprio futuro dela, né? Porque por mais que os pais sejam responsáveis na largada, na educação e tudo, depois vai ser ela que vai ser uma lutadora pelo mundo que ela vai viver, pelo mundo que ela vai construir alguma coisa, profissionalmente, ou seja no mundo das artes ou na profissão que ela escolher, né? O Memória entra no clima de Copa do Mundo. Vamos conferir a história desse torneio tão emocionante que mexe com o coração de milhares de torcedores. Após o sucesso do futebol nos Jogos Olímpicos de 24 e 28, a FIFA criou a Copa do Mundo. A primeira edição aconteceu em 30 no Uruguai. O país foi escolhido por conta da tradição do futebol, já que havia conquistado 2 títulos olímpicos e pelo centenário da independência, o que foi fundamental para a decisão do organizador Jules Rimet. 13 seleções participaram do torneio, a maioria do continente americano. Apenas 3 estádios foram usados na competição: Centenário, Parque Central e Pocitos. A grande final aconteceu no dia 30 de julho, e a curiosidade é que foram usadas 2 bolas no jogo, uma em cada tempo para que não houvesse briga entre as 2 seleções. Logo no começo da partida, o time da casa abriu o placar com Pablo Dourado. A Argentina não se intimidou e virou o confronto. Mas com 3 gols no segundo tempo, a Celeste Olímpica venceu a final por 4-2, conquistando o primeiro título da história da Copa do Mundo. A Itália foi sede do torneio em 34. O ditador Benito Mussolini acreditava que o esporte era uma oportunidade para promover o nacionalismo e a política de extrema-direita.
Com isso, ele não poupou esforços para organizar o evento. O Uruguai não participou da Copa como forma de protesto, visto que muitas seleções europeias não disputaram a Copa de 30. A competição foi disputada em sistema eliminatório, com 16 seleções. A final aconteceu em Roma. Assim como na edição anterior, a seleção anfitriã conquistou o título. A Tchecoslováquia fez o primeiro gol na decisão aos 26 minutos do segundo tempo. Os italianos partiram para o ataque e empataram o jogo com o Orsi, já aos 36 minutos da etapa complementar. O duelo ganhou contornos dramáticos e no último minuto a Itália conseguiu a virada com o gol do artilheiro Schiavio e venceu a partida pelo placar de 2-1. A escolha da sede da Copa de 38 gerou muito tumulto. A Argentina esperava ser escolhida, mas o comitê organizador optou pela França como forma de homenagem a Jules Rimet. Isso criou revolta e apenas 2 países da América não boicotaram o torneio. Um detalhe importante é que essa edição aconteceu um ano antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, além da espionagem dentro de campo, tiveram olhares fora dele também. A Itália confirmou o favoritismo e chegou à final, após tirar a Noruega e a França. Na semifinal, a Azurra venceu o Brasil, que pela primeira vez teve uma boa campanha na Copa do Mundo. A grande final aconteceu em Paris, no dia 19 de julho. A seleção italiana não deu chances para os húngaros e venceu o jogo por 4-2, com gols de Colalci e Piola. Foi a única vez que um país europeu conquistou o bicampeonato seguido da Copa. Essa Itália entrou para a história do futebol como uma das melhores seleções já vistas. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo voltou a ser disputada só em 50. O Brasil foi escolhido como sede. 6 estádios foram usados na Copa. O formato mudou. 13 seleções divididas em 4 grupos. O líder de cada chave avançava para o quadrangular final. Mais de 200 mil pessoas foram ao Maracanã. Muitas conseguiram entrar sem ingresso. A seleção brasileira, diferentemente de outras partidas, tinha dificuldade para furar a defesa celeste. No começo do segundo tempo, Friaça abriu o placar e o Brasil colocou uma mão na taça. Mas o que parecia ser um carnaval fora de época se tornou um pesadelo. Aos 21 minutos, o Uruguai empatou o jogo e já no fim da partida, Gigi avançou livre pela lateral, chutou fraco e o goleiro Barbosa falhou. Fim de jogo, 2-1 para o Uruguai, bicampeão da Copa do Mundo em pleno Rio de Janeiro. Essa conquista é a mais importante da história do país. A Copa do Mundo de 54 foi disputada na Suíça. A Hungria era a favorita. Na fase de grupos, o time aplicou um chocolate de 8-3 na Alemanha, e por isso muitos esperavam uma partida pouco equilibrada. Logo no começo, a expectativa foi confirmada. Com 8 minutos de jogo, os húngaros venciam por 2-0 com gols de Puskás e Cisbor. Entretanto, a Alemanha Ocidental se superou e numa virada heróica conseguiu o título, vencendo o duelo pelo placar de 3-2. Morlock e Hahn, 2 vezes, foram os jogadores que balançaram as redes adversárias. Após 9 anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conquistava seu primeiro título de Copa do Mundo. Por hoje é só. Se quiser nos acompanhar, aproveite que vou te passar nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook e Instagram. Até mais!